Então hoje vamos ver do exame de consciência. O que é o exame de consciência? O exame de consciência é uma diligente investigação dos pecados que se comete desde a última confissão bem feita. Então, a primeira coisa para uma confissão ser bem feita, da parte dos que se confessam, é fazer o exame de consciência. O que quer dizer isso? Nós vamos ver, à luz dos 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da Santa Igreja e dos deveres de Estado de cada um de nós, o que nós fizemos contra o que Deus nos manda. Não é questão do que eu acho que foi errado, é questão assim, Deus proíbe, você fez? Fiz, pecou, pronto. Porque às vezes a gente entra nesse achismo, aí por isso a gente vai ouvir dizer depois que eu não tenho pecado. Vocês já ouviram o católico falar, eu não me confesso que eu não tenho pecado, eu não mato, não roubo. Pois é, mas só que fazem coisas piores, e por quê? Porque acham que não é pecado, aí injetam aquela anestesia nas consciências, aí o que acontece? Eles vão achar que não tem pecado. É um ledo engano, mas esse engano é suficiente para afastar muita gente do arrependimento sincero e depois da salvação eterna também. Então é o seguinte, à luz dos mandamentos de Deus, que eu vou ver na minha consciência o que eu fiz de certo e de errado. De certo, não se diz na confissão coisas boas, se diz pecados, entendeu? Então vamos ver assim, a minha consciência me acusa, porque desobedeci minha mãe, e quem me proíbe de desobedecer a mãe? O pai. O 4º mandamento, pronto, eu fiz isso, pequei, pronto. É muito simples. Então, esse exame deve ser diligente em investigação dos pecados que nós cometemos. Aí temos que ter cuidado, porque às vezes nós somos almas que levaram outro a pecar. Aí na confissão a gente não diz nome de ninguém, hein? De ninguém. Mas se nós levamos alguém a pecar, a nossa consciência tem que fazer este exame sincero e saber que, bom, aí se acusa também, eu levei outra pessoa ao pecado, não quero saber nome, não que eu não queira saber, porque eu não posso saber o nome de ninguém. A confissão não é um momento de fofoca, é um momento de confessar os próprios pecados. Então, o exame de consciência deve recair sobre os pecados desde a última confissão bem feita. Se nós esquecemos pecados na última confissão, então nessa confissão nós vamos dizer, Padre, eu me acuso de ter esquecido dos pecados este, na última confissão, e dizemos. Agora, se nós escondemos um pecado por vergonha ou qualquer outra razão, nós somos obrigados a dizer os pecados de todas as confissões que a gente se lembrar. Desde aquela que teve um pecado escondido, porque todas essas confissões ficaram inválidas. Os senhores me entendem? Uma coisa é o pecado esquecido, pecado mortal esquecido, aí quando se lembrar diz na próxima confissão, e a outra é um pecado mortal e escondido. Então todas as confissões a partir do pecado mortal escondido e não confessado são inválidas, porque somos obrigados a nos confessar de todos os pecados mortais que nos lembrarmos. E aqui eu insisto, porque hoje por causa do achismo, as pessoas acham que tem coisas aberrantes que não são pecados. E não, quem diz que é pecado não é o que eu acho, é algo objetivo, a lei de Deus, a lei da Santa Igreja e os 10 mandamentos. Perdão, os 10 mandamentos já são a lei de Deus. E os deveres de Estado nosso que dizem o que é pecado e o que não é. Como se faz o exame de consciência? Questão 695. Faça o exame de consciência, trazendo diligentemente à memória, na presença de Deus, todos os pecados ainda não confessados cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões contra os mandamentos de Deus, da Igreja e contra as obrigações do próprio Estado. Então é o seguinte, eu vou colocar a minha vida na presença de Deus, e à luz dos mandamentos de Deus, da Santa Igreja e dos meus deveres de Estado, eu vou ver o que eu fiz de errado, o que eu não fiz porque eu fui omisso, ou o que eu fiz porque eu fui vaidoso, ou o que eu fiz pela metade, tudo isso. E o que eu não fiz porque eu desprezei em definitiva todas essas coisas, aí então isso que vai ser anotar, fiz isso e tal coisa. Sobre que mais
coisas devemos examinar-nos também sobre os maus hábitos e sobre as ocasiões de pecado. Então, por exemplo, um exemplo fictício aqui. Um sujeito que é desobediente à sua mãe, um filho. Aí, por que ele é desobediente à mãe? Ocasião de pecado porque ele anda com más companhias. E toda vez que a mãe vê ele com fulano, ela fica brava e diz, não ande com fulano. Aí o fulano segue andando com os maus amigos e a mãe segue perdendo seus dias de vida brava. Então, o que esse rapaz tem que dizer em confissão? Que ele anda com maus amigos e por esta más amizade ele leva a sua mãe a ficar irada. Justamente, hein? Porque a mãe tem que zelar pela boa companhia dos seus filhos. Então, para ele honrar sua mãe, ele tem que acabar com aquela amizade maligna. Então não basta ele falar, eu desrespeitei minha mãe. Já que a causa do desrespeito é porque ele anda em circunstâncias que causam a ira justa da sua mãe. Os senhores me entendem? Então, maus hábitos. Maus hábitos também são os vícios. Os 7 pecados capitais e os vícios contrários às virtudes que todos nós devemos praticar. Por exemplo, preguiças. Aí é bom dizer aonde está essa preguiça. Se é no acordar ou se é no fazer oração, é se no trabalho, é se concluir, no perseverar, tem que dizer, porque são coisas específicas. Então, maus hábitos, vícios e as ocasiões de pecado também. Então, por exemplo, uma pessoa diz, tenho pensamentos indevidos. Perfeito, isso é um pecado. Mas agora, por quê? Porque anda ouvindo piadas de duplo sentido. É impossível ouvir piadas de duplo sentido e não ter pensamentos impuros, não é verdade? Então, ele está andando, vendo esses humores sujos, é uma ocasião de quê? De ter pensamentos, desejos sujos. Porque numa ocasião impura se gera impurezas. Então ele tem que sair dessa ocasião de ficar vendo humor impuro. E ao estar vendo isso, já está pecando. Então tem que confessar, viver na ocasião que causa o pecado, mesmo que ele não esteja fazendo o que aquela ocasião esteja oferecendo. 697. No exame devemos investigar também o número dos pecados. No exame devemos investigar o número dos pecados mortais. Então, todos os pecados cometidos contra os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 da igreja são mortais. E quando temos uma infração contra eles, aí estamos obrigados a dizer o número. Aí pode acontecer que a alma foi delinquente muitas vezes e não saiba dizer o número desses pecados. Então, os senhores devem sempre andar na verdade. Não podem dizer o número errado, se não sabem contar, porque já passou do número calculável, diz padre, muitas vezes. E se foram poucas vezes, mas não sabe se foi 1 ou 2, 3 vezes, padre, foram poucas vezes. Agora, se os senhores dizem, não sei, desrespeitei minha mãe 70 vezes, o número é objetivo, hein? Eu vou entender que foram 70 desobediências contra a mãe. Aí foram 10. Ou seja, pecamos por excesso de informação, certo? Então temos que ser objetivo. Ao não saber o número, se diz mais ou menos conforme aquilo aconteceu. Agora, os pecados veniais, essas distrações da oração, essas coisas pequenas, não que não sejam pecados, são pecados, mas não estamos obrigados a dizer o número. Somente dos pecados mortais. Que é necessário para que um pecado seja mortal? Então aqui vamos ver, porque isso é muito importante. Porque às vezes nós confundimos os pecados veniais com mortais por causa da nossa sensibilidade. Você vê que o nosso achismo faz a gente se excusar de pecados e a nossa sensibilidade faz a gente exagerar nas coisas. Então as coisas são todas objetivas. Então para que haja um pecado mortal são necessárias 3 coisas. Então as senhoras peguem o batom e escrevam no espelho. E os senhores com a bituca de cigarro também dá para escrever. Certo? Vamos lá. 3 coisas. Matéria grave. Segunda, plena advertência. E a terceira,
perfeito consentimento da vontade. Vamos ver cada uma delas. Quando a matéria grave, quando se trata de algo notavelmente contrário à lei de Deus. Por exemplo, do 1º ao 10º mandamento, inclusive. Matéria grave. Qualquer pecado que for uma infração desses 10 mandamentos versa sobre matéria grave. Vamos ver, porque tem coisas que fazem serem mortais e tem coisas que em matéria grave fazem serem veniais por defeito de livre consentimento, por exemplo. Plena advertência. Vamos lá. Então, qualquer infração dos 5 mandamentos da lei da igreja ou dos 10 da lei de Deus é matéria grave, certo? E é muito interessante isso, porque por causa do subjetivismo modernista, moderno, se você acha que não foi pecado mortal, acabam nos confessionários aí desses... Quando achar um padre modernista no confessionário já é um milagre, né? Aí o segundo achar um que saiba o que é pecado, porque tudo é permitido. Tudo. Então, eles vão falar assim, você achou que é pecado, então foi pecado. Se você não achou, não foi pecado. Não é assim. Tudo é objetivo. Objetivo. Se eu acho que não foi pecado, o problema é do meu achismo. É pecado. Simples. Certo? Matéria grave, então. Os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 da Santa Igreja. Ou seja, então tem 15 mandamentos que versam sobre matéria grave. Quando a plena advertência no pecado? A plena advertência no pecado quando se conhece perfeitamente que se faz o mal grave. Então, por exemplo, uma criança de certa idade não sabe o que é desrespeitar um pai, certo? Uma criança de 3 anos. Mas a partir do momento que ela tem uso da razão, ela sabe que está desrespeitando o pai ou a mãe, que isso é uma coisa feia. Vamos deixar assim, o feio para uma criança é suficiente como algo grave. Mas ela faz aquilo. Já tem uso da razão, então tem a malícia por detrás. Agora, às vezes, uma pobre criança, ou muito nervosa, ou mal educada também, pode, às vezes, desrespeitar, mas nem sabe o que está fazendo. Não quer dizer que não tenha que ser corrigida, mas como ela não conhece, deve ser corrigida, e quando ela conhecer, e ela fizer, aí ela já é uma criminosa diante de Deus, porque ela sabe que aquilo não pode ser feito. Vocês entendem? Por isso Deus proíbe desobedecer pai e mãe, e esse conhecimento da desobediência faz aquilo ser pecado mortal ou não ser pecado mortal. Então uma criancinha de 3 anos que enfia o dedo na tomada, faz qualquer estupidez, e a mãe fala, não faça isso, ela vai e faz. Bom, ela cometeu uma infração, mas ela sabe, tem conhecimento pleno do que é daquela desobediência? Não, então não é pecado. Mas a partir do momento que ela tem um conhecimento pleno da proibição da mãe, do que a mãe está proibindo porque é feio e ela faz, aí é pecado, porque tem um conhecimento daquilo que está sendo proibido. Então a plena advertência no pecado, advertência no pecado quando se conhece perfeitamente que se faz um mal grave. Então o adulto, por exemplo, todo mundo sabe que do 1º ao 10º mandamento são coisas que nós, os 3 primeiros nós devemos fazer, e os outros 7º nós estamos proibidos de fazer, certo? Ninguém pode roubar. Aí fala, eu não sabia que era pecado. Não existe um mortal com maior de idade que, por ignorante que seja, que venha falar que o roubo não é uma coisa conhecida. Desejar a mulher do próximo. Ninguém, por devasso que seja, vai falar que isso é uma coisa permitida. Por mais decomposto que esteja o homem na putrefação moral, ainda sabem que isso é errado. Ninguém diz, vou caluniar alguém. Não, mas não é pecado. Claro que é pecado. Todo mundo sabe disso. Então, para um adulto é difícil excusar de falta de pleno conhecimento. Porque nós sabemos. Mas junto com esse pleno conhecimento, é necessário o perfeito consentimento da vontade. Então, quando no pecado há o consentimento perfeito da vontade, há no pecado o consentimento perfeito da vontade,
Quando se quer fazer deliberadamente uma coisa, embora que se reconheça que é culpável. Então alguém sabe que é pecado mortal roubar, vamos deixar aí R$150, matéria grave. Aí tá na tentação, é o dinheiro para pagar a conta de luz. E tá em cima da mesa, andou a luz de vela alguns momentos. Aí tá ali, é pegar e correr. Ele teve a tentação, certo? Foi pecado? Não. Mas ele fala, é verdade, é pegar e correr, eu quero, eu vou e faço, pego e corro. Pecou, porque ele deu pleno consentimento a algo que ele sabia que era pecado e que ele podia não fazer, porque a tentação não exime ninguém não, hein? O diabo sugere, a gente só aceita se a gente quiser. E aí aceitou, pegou, correu, pecou. É assim. E assim com qualquer outro mandamento da lei de Deus e da igreja também. Então se junta a matéria grave, os 10 mandamentos da lei de Deus, 5 da igreja, o pleno conhecimento que aquilo não pode ser feito ou deve ser feito e não fazemos, e depois a plena deliberação, consentimento da vontade. E aí tem o pecado mortal. Quando falta um desses 3 elementos, nós temos o pecado venial. Entende? Porque para ser mortal são necessários 3 elementos. Se falta um deles, é pecado venial e matéria grave. E depois tem pecados veniais e matéria venial. Distrações das orações, por princípio, é venial. Não quer dizer que não seja pecado, hein? É pecado. Mas ninguém vai para o inferno por isso. Mas vai para um purgatório legal, hein? Agora, alguns momentos de ira, a ira pode ser mortal, pode ser, mas normalmente essas irritações do dia a dia são veniais. Algum corpo mole aí no dia a dia, calor e indisposição do momento, que deixa a pessoa fazendo a coisa meia boca, venial. Aí alguém vai para o inferno por isso? Não. Mas vai para o purgatório, é um pecado. Agora, mortal, tendo os 3 elementos, nós somos obrigados a dizer na confissão, e se nos lembrarmos do número de vezes, temos que dizer. Porque temos que submeter todos os pecados às chaves da igreja. Porque nosso Senhor disse, a quem vós, e disse aos apóstolos, perdoardes, eles serão perdoados. E a quem vós não perdoardes, eles serão retidos. Então há uma obrigação da parte que Deus impôs de dizermos os pecados que nos lembramos. Por isso o exame tem que ser diligente. Mas não precisa queimar os neurônios, porque o que nós não lembramos, nós não estamos obrigados a confessar. Isso é muito simples, hein? Porque Deus pede o que o homem pode dar. E tem coisas, estimados, que Deus, nosso Senhor, por sua infinita bondade, não permite que nos lembramos agora, porque a gente teria um troço. Já pensou pegar os 70 anos de vida e o nosso Senhor dá uma luz e buf, lembra todas as coisas erradas que fizemos, nosso pobre e miserável coração para. É muita mazela, hein? Então Deus é Pai. Ele vai robustecendo a alma e a cada momento que ela vai crescendo, Deus vai lembrando a gente. E às vezes os senhores vão pegar um livro e vão falar, puxa vida, eu fiz isso daqui em 1947. E foram 7 vezes, mesmo com Alzheimer, hein? Vão lembrar, e aí vão, padre, olha, há muito tempo atrás eu fiz tal coisa. Pronto. Se ela escondeu todos esses anos, não, padre, eu nem sabia que eu fiz isso. Foi um livro que me disse, perfeito, graça divina atual, e pronto. Todas as confissões foram válidas, não, porque ela não escondeu, ela não se lembrou, e o que nós não nos lembramos, Deus é Pai, hein? Justo e Pai, e misericordioso. Ele pede que rendamos conta das mazelas que nós nos lembramos ter feito, e pronto. E depois ele vai robustecendo a alma e vai abrindo a nossa memória, e tem um momento que a gente vai se lembrar de tudo, o que for necessário, e tudo vai estar confessado, e a gente fica em paz com a nossa consciência com Deus. Que diligência se deve usar no exame de consciência? No exame de consciência deve-se usar aquela diligência que se usaria em um negócio de grande importância, a mesma. Então nós temos que ter presente o seguinte, acabo de dizer e vou repetir, que nós temos que usar o que nós temos em mãos como ferramentas para uma confissão diligente.
a nossa querida memória. O que ela se lembrar, nós temos, eu recomendo que os senhores, eu vejo que muitos dos senhores fazem um papelzinho, isso é ótimo. Mas não anotem no querido celular, hein? Às vezes acaba a bateria e tchau memória. E não é dos senhores, né? Deus quer que esteja na sua cabeça e na sua boca. O celular não vai para o purgatório por ele ter acabado a bateria. Isso acontece, hein? Antes de chegar à missa ficam mariposeando em todas as redes sociais, acaba a bateria. E Deus não, o anjo da guarda não vai encaixar a asa dele para carregar o celular de ninguém. Hein? Pode ficar, não vai fazer isso. Só se for para queimar esses celulares. Seria uma boa coisa. Agora, Deus quer que nós, como homens, demos conta do que podemos. Então, a nossa memória, não precisa anotar, mas às vezes ela é meia. Então, anotem. Mas tem um problema. Às vezes os senhores pedem esse querido papelzinho por aí, aí eu já não sou responsável disso. Porque o anjo da guarda tampouco vai esconder bilhetinho de confissão de ninguém. Por isso é muito bom a gente confessar com o nosso queridinho papel e tratar ele como é um confidencial, e ninguém pode achar e ler, rasgar e jogar no lixo do banheiro de preferência. Põe no vaso sanitário, puxa a descarga, aí entope o encanamento da casa, ótimo. Mas ou queime por aí, os fumantes têm isqueiro, peço para o nosso amigo, faça uma fogueira aí, queimem. Por quê? Porque nosso é intimidade da alma isso daí. A margem da vergonha que pode causar, mas a nossa alma não pode estar exposta. Mesmo seja pessoa de confiança, ninguém vai pôr no diário oficial, hein? Diário de São Paulo, não vai sair o bilhetinho de confissão de ninguém. Mas nós temos que tratar a nossa alma do jeito que Deus quer que a tratemos. É sério. Nossos pecados são coisas, ademais de vergonhosas, são intimidades de uma traição feita com o diabo. Traímos a Deus com o demônio. Isso é vergonhoso, hein? Por isso não temos que ter, seja qual for o pecado, então temos que tratar esse bilhetinho como algo realmente sério. Então joguem fora. Já me aconteceu de um centro de missa, graças a Deus caiu na mão de uma alma que temia Deus. Estávamos conversando e tinha um papelzinho, porque todos dobram muito bem o bilhetinho, né? Parece aquelas notas de troco que dobram bem, com bastante carinho, toda amassada. Aí, bom, tava um bilhetinho, um papelzinho branco. Eu imaginei que era um exame de consciência, estava conversando, fui me aproximando, queria pisar no papelzinho, né? Puxar e depois ler. Mas antes disso, uma senhorita achou. E falou, padre, eu não vou abrir, mas do jeito que está dobrado, parece exame de consciência. E era. Aí eu joguei fora. Mas imagine se outros acham. Talvez não vamos saber de quem é, mas a letra às vezes denuncia o autor da obra. Então tenham cuidado com isso. Mas essa diligência é o que? Deus espera que demos o que podemos dar, a que nossa memória lembra. Nada mais que isso. Quanto tempo se deve empregar no exame de consciência? Deve-se empregar no exame de consciência mais ou menos tempo conforme a necessidade, isto é, conforme o número e quantidade de pecados que sobrecarregam a consciência e conforme o tempo decorrido desde a última confissão bem feita. Então, por exemplo, uma pessoa que tem confissão mensal ou 2 por mês, o exame de consciência não vai demorar meia hora. Porque em 15 dias, entre uma e outra, a gente sabe mais ou menos o que nós fizemos. E se tem um belo e salutar hábito do exame de consciência geral, que já falamos em uma ocasião, então a nossa mente vai ter muito presente o nosso pecado. A gente vai ter um conhecimento dos nossos atos, então facilita muitíssimo a confissão. Agora, se é uma confissão da última Páscoa do ano passado, aí nós temos que examinar 11 meses. Isso não pode ser em meia hora. Porque vai ficar meia boca, vai precisar de alguns dias para examinar-se bem. Porque em 11 meses são muitos dias de pecado, supostamente, salvo que seja um santo. Que normalmente santo não fica tanto tempo sem se confessar. Como se pode facilitar o exame para a confissão? Facilita-se o exame para a confissão fazendo todas as noites o exame de consciência sobre as ações do dia que havíamos falado, acabo de dizer e repito. Então, o fato de examinar nossa consciência com frequência, nós vamos tendo esta viveza de alma de perceber os nossos pecados. E às vezes, assim, não coisa grotesca e mortal, não digo isso, mas às vezes coisas muito pequenas
que tem um fundinho de maldade nossa, porque a nossa alma, com todo respeito à alma dos senhores, mas todos nós, filhos de Adão e Eva, temos uma alma muito malandra. Malandra mesmo, hein? Marginal. Que faz uma coisa ali, sempre buscando proveito próprio, uma segunda intenção, tem um fundinho de malícia, um pouquinho de vaidade, um fundinho de orgulho. Então, quem tem a consciência bem examinada, nota esses rastrinhos de lesma maligna, venenosa que tem em nossas ações. E isso vai fazendo com que a alma, mais do que ficar na parte da confissão, que é importante, vendo o número de pecados mortais e confessando os pecados que se lembra, mas também conheça a si mesma. Com conhecimento de si mesmo, que é uma das semanas do Tratado de São Luís de Montfort, que é aquele conhecimento de si para quê? Para se desprezar. Mas um desprezo do que? Da maldade, da malícia que tem em nossas ações. Então isso ajuda naquela sincera conversão. Por isso os senhores vão entender que às vezes a confissão fica só na parte do que disse o catecismo, de número de pecados, me arrependo, confesso e vivo pecando. Porque nós não detectamos a malícia do pecado, esse fundinho de maldade, às vezes é muito pouquinho, mas é suficiente para corroer as boas obras, hein? E deixá-las malignas aos olhos de Deus. Então, tendo esse conhecimento de si, vamos conhecendo e vamos desprezando esses subterfúgios dos filhos de Adão e vamos caminhando na perfeição, aí encontramos a verdadeira conversão, porque vamos ter repugnância aos pecados, sejam mortais, sejam veniais.